não queria que a reforma passasse em branco. Então, eu gostaria de compartilhar nesta manhã a figura de maior inspiração da reforma hoje, e à noite a teologia, ou um pouco da teologia de Paulo. Então hoje a gente vai ter a parte 1 aí, e à noite a parte 2, olhando para a vida de Paulo. Paulo, em alguma medida, tão conhecido nos seus documentos, mas enquanto pessoa, talvez um grande desconhecido, enquanto figura. Quem era Paulo? Quem é este homem? É o que nós vamos examinar nesta manhã, e à noite, como disse, examinar a sua teologia, ou um aspecto mais importante dela, aquilo que ele chama de meu evangelho. Interessante o uso do genitivo aí, né? Não apenas o evangelho que ele compartilha com os outros apóstolos, que ele compartilhou daquilo que ele ouviu da boca dos outros que vieram antes dele, não apenas isso, que ele concorda, mas também chama atenção aí o meu evangelho. E a gente vai ouvir a respeito disso aí hoje à noite. Paulo é autor, enquanto figura, Paulo é autor de 13 documentos que nós temos no Novo Testamento: Romanos, 1ª, 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª, 2ª Tessalonicenses, 1ª a 2ª Timóteo, Tito e Filemão. 13 documentos, uma porção substancial dos 27 documentos que compõem o Novo Testamento. Só para ter uma base aí de comparação, quem vem em segundo lugar em termos de número de documentos, o apóstolo João escreveu 5, menos da metade. E aí o terceiro lugar está empatado entre Lucas e Pedro. Então, Paulo foi o autor da esmagadora maioria dos documentos que nós temos, que comprazem o Novo Testamento. Também uma maneira de nós entendermos e vermos a influência que Paulo teve na igreja cristã é que metade do livro de Atos dos Apóstolos, ou a história, as ações dos apóstolos, lida com Paulo apenas. Um bom segmento ali com o período embrionário da igreja, trabalhando Pedro e os outros apóstolos, e aí do meio para frente, trabalhando apenas a vida de Paulo. Isso mostra a figura gigantesca e o quanto ele influenciou na vida do cristianismo. Lutero foi muito impactado por uma das suas sentenças: o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Romanos 1,17. Foi um texto pivotal na vida de Lutero. Lutero detestava, antes de sua conversão, a justiça de Deus, que dava a ele direito a punir o pecador. Assim ele entendia no seu treinamento medieval. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Ele entendia que a justiça de Deus era aquele aspecto do caráter divino que concedia a Deus a autorização para nos punir. E ele, como pecador, como eu e você, cheio de falhas e defeitos, na melhor das tentativas de ser perfeito, de ser um bom cristão, ele via ainda, apesar de se confessar diariamente, de passar horas deitado na tampa de um túmulo lá na capela de Wittenberg, ele via em si defeitos, falhas,
então susceptível ou debaixo da ira da justiça de Deus. Mas quando ele entendeu que a justiça de Deus, revelada em Cristo Jesus, dava a ele, colocava-o não debaixo do juízo de Deus, mas da sua graça pela fé, ele se converteu, ele passou por uma conversão. Então Paulo foi instrumental na caminhada de Lutero. Eu queria que nós dessemos uma olhada então na vida, que nós conhecêssemos. Eu queria me encontrar com Paulo nessa manhã, eu queria que você se encontrasse com ele nesta manhã. De forma geral, 4 coisas marcam a personalidade, o caráter de Paulo. Ele tinha uma personalidade fortíssima, como nós vemos no racha com Barnabé, em Atos 15:39, por causa de Marcos, e também no confronto que ele teve com Pedro, quando ele confrontou o apóstolo mais velho, sênior dele. Imagina como que seria o equivalente a um pastor auxiliar confrontar um pastor presidente, talvez numa maior medida, já que Pedro havia estado com Jesus durante o seu ministério terrestre. Então Paulo tinha uma personalidade muito forte, tinha uma mente genial. A epístola aos Romanos é um tratado de lógica fenomenal, possivelmente o trabalho de maior cunho intelectual do Novo Testamento. Ele também pregou um evangelho libertador da graça redentora, que nós acabamos de cantar aqui, a maravilhosa graça. E por último, 4º lugar, ele era de um dinamismo, de uma dedicação extraordinária. Uma coisa faço, ele diz, uma coisa faço: disseminar o evangelho da graça de Deus. Eu não cheguei lá, eu não alcancei ainda o padrão, o patamar, mas uma coisa faço: eu marcho à frente, desenvolvendo o meu ministério. Uma inspiração para mim e para você, sermos obstinados em acabar a nossa carreira, em cumprir bem o chamado que Deus nos deu. Cada um de nós tem um chamado, cada um de nós tem uma vocação especial, cada um de nós, nenhum de nós é inútil no reino. Não existe nenhum de nós aqui, do Alessandro descendo aqui, cada um de nós, até o Paulo, cada um de nós tem uma missão no reino de Deus. Deus chama, Deus salva e chama para alguma coisa, e nós precisamos cumprir o nosso chamado. Paulo, como cidadão romano, tinha 3 nomes, aquilo que em latim chama-se de prenome, que nós não sabemos qual era, o nome da família, que geralmente era o nome do patrão que o adotava, e o cognome, Paulos, geralmente um apelido que era colocado por último, ficando aí o prenome, o nome e o cognome, possivelmente por causa da assonância com Saulo, seu nome hebraico. Paulo tinha credenciais tremendas. Imagina, por exemplo, as credenciais da Rainha Elizabeth. Hoje, a Rainha Elizabeth pode traçar o seu perfil até os antigos anglo-saxões. Ela tem a lista ali dos seus antepassados e pode provar exatamente de onde ela veio. Ela pode mostrar o seu pedigree séculos para trás. Paulo, da mesma maneira, tinha um credencial excelente, podia mostrar exatamente de quem era filho, até de volta ao seu antepassado maior, Benjamim. Ele diz: sou da tribo de Benjamim. Se alguém pode confiar em currículo, diz ele, se alguém pode confiar na carne, eu estou usando uma maneira contemporânea, porque se eu disser para a maioria dos brasileiros, se alguém pode confiar na carne, diria, mas o que quer dizer isso?
O que significa isso? Pois então, de uma maneira contemporânea, se alguém pode se confiar em currículo, se alguém julga, se qualquer outra pessoa julga poder confiar no seu pedigree, eu ainda mais, ele diz, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, se alguém julga que tem bacharelado, mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu muito mais. Se alguém julga que tem algum mérito terrestre, se alguém pensa, ele diz, quando ele, por sinal, descreve esses títulos dele, até ele diz, eu devo estar ficando louco para falar assim, porque parece que é vaidade, parece que eu estou me gabando, parece que eu estou me ufanando quando eu digo assim, mas visto que alguns estão se gabando, como ele diz, quando fala do seu currículo em 1 Coríntios, 2 Coríntios 11, 18, visto que alguns estão se gabando de currículo, eu também me gabarei, ele diz, 2 Coríntios 11, 18, são hebreus? São PhD? Eu também sou. Tem credencial? Eu também tenho. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também sou. É interessante que a insistência de Paulo em afirmar ser judeu mostra que, embora ele não tenha sido criado em Jerusalém, ele era um judeu convicto. Apenas os judeus convictos faziam o rito da circuncisão quando tinham sido criados fora da Palestina. E Paulo é de Tarso. Paulo nasceu entre 3 e 8, provavelmente em Tarso, hoje Turquia, uma antiga e importante cidade vinculada aos romanos. Desde o século IV já tinha fama de grande e próspera. Tornou-se com o imperador Pompeu capital da província da Cilícia. Era economicamente próspera, culturalmente rica e politicamente organizada. Era uma região de terras férteis, tinha uma grande produção de algodão e pele de cabras, possuía um porto maravilhoso, de onde era escoada a sua produção. Tarso, havia ficado famosa por ter uma escola filosófica de caráter estoico, onde despontaram, dentre outros, Zenão e os irmãos Atenodoro. Muito provavelmente, Paulo deve ter estudado nessa famosa universidade, pois cita pensadores gregos. Eu vou mostrar alguns aqui como evidência disso aí. Nos seus discursos e cartas, ele faz citação de pensadores estoicos. Por exemplo, em Atos 17, 28. Atos 17, 28. Paulo está fazendo um discurso, e aí, a essa altura, ele diz, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Quem são os homens que Paulo se refere aí? A primeira citação, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, é do pensador Epimênides, poeta, filósofo e místico. A segunda citação, também somos descendência dele, vem de Aratos da Cilícia, que viveu aí por volta de 270. Isso é tirado da obra Fenômena. E o outro poeta, Cleantes da Lícia, são os dois que dizem também somos descendência dele, que Paulo cita. O outro pensador, Cleantes, é arrancado da obra Hino a Jove. Paulo também cita Epimênides em Tito 1,12. Tito 1,12. Um dos seus próprios profetas
Epimênides chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Uma outra citação de pensador grego está em 1 Coríntios 15, 33. 1 Coríntios 15, 33. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. O escritor aqui parece ser o dramatista grego Menander, que viveu por volta de 322 e compôs 108 peças de teatro. Estes exemplos, estas ilustrações aqui mostram que Paulo tinha um excelente domínio da cultura e da língua helênica. Por sinal, além de falar grego fluentemente, falar e pensar em grego fluentemente, Paulo falava a sua língua nativa, aramaico, dominava hebraico e com certeza falava latim também. Então era um homem muito capaz. Deus não usa apenas pescadores, usa pessoas letradas também, não por causa das letras, mas por causa da sua graça, como usou Moisés. Acerca dos familiares e parentes, Paulo quase nada diz, a não ser que ele era hebreu, filho de hebreu, 2 Coríntios 11, 22. Provavelmente, seus pais são judeus que foram levados para Tarso pelos romanos. Eles deveriam ser muito ricos, os pais de Paulo. Por que razão? Porque Paulo não menciona ter trabalhado na infância. Para sua época, estudar dependia de grande soma de dinheiro. Encontramos, contudo, uma alusão a algum familiar de Paulo em Atos 23, 16. Atos 23, 16. Ali vemos um sobrinho de Paulo, uma alusão aí, uma irmã, sobrinho de Paulo, um rapaz que avisa de uma conspiração que estava sendo feita a Paulo. Em Romanos 16, 13, nós temos uma alusão a uma mãe de Paulo. Romanos 16, 13. Provavelmente, aí é o respeito e o carinho que Paulo tinha pela mãe de Rufo, que ele considera sua mãe também. Romanos 16, 13. Uma outra coisa interessante neste encontro que nós temos com Paulo, estamos tendo com Paulo nesta manhã, conhecendo de uma maneira mais pessoal, mais privada, é que Paulo se descreve como hebreu. E é uma curiosidade interessante aí. Em Atos 6, 1, os judeus cristãos são divididos em dois blocos: cristãos ou viúvas hebreias e viúvas helenistas. Quais são esses dois grupos? Ambos são judeus, novos convertidos, decididos a Cristo, ainda judeus, mas divididos em dois blocos. Os helenistas, os cristãos helenistas, são aqueles que falavam grego e assistiam culto em sinagoga, baseado na Septuaginta. Os cristãos hebreus eram os cristãos judeus da Palestina que assistiam culto em aramaico e ouviam as escrituras pregadas em hebraico. Paulo se identifica mais com a cultura hebraica, embora não tivesse dificuldade alguma em transitar entre judeus helenistas. Dentro do judaísmo, Paulo rapidamente começa a se destacar. Ele mesmo diz que progredia mais que qualquer outro religiosamente. Gálatas 1,14. Gálatas 1,14. No judaísmo ele diz: eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Um menino prodígio. Aos 14 anos de idade, Paulo foi enviado para Jerusalém para estudar sob a tutela do professor Shimon ben Gamaliel I. Lemos isso em Atos 22, de 1 a 3. Atos 22, de 1 a 3. Eu fico repetindo para que você
possa acompanhar na Bíblia. Diante dos judeus que queriam matá-lo, Paulo se defende nos seguintes termos: irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando eles ouviram que Paulo falava hebraico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, em Jerusalém. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês. Gamaliel, que ele cita, Gamaliel I, era provavelmente neto de Hilel. Vocês lembram de que Jesus foi confrontado por duas escolas? Uma dizia: é lícito separar ou dar a carta de divórcio por qualquer motivo? Lembram desse encontro, desse confronto que Jesus sofreu? Havia duas escolas por trás disso aí. Hilel era o mais liberal e Shammai o mais conservador. Jesus, embora não precisasse apelar para nenhuma escola, toma posição do lado de Shammai, apelando para Gênesis. Não foi assim desde o princípio, disse Jesus. Mas Paulo então foi criado no meio dos fariseus e numa escola, numa universidade de ponta, que era a Universidade de Jerusalém, para usar um termo um tanto acronômico. Conjectura-se que ele deve ter iniciado seus estudos em Jerusalém por volta do ano 15. Nesse ambiente, segundo ele mesmo fala, Paulo passa a engrossar a fileira do partido dos fariseus. Filipenses 3:5, Atos 23:6. Os fariseus, como já vimos várias vezes, é um grupo religioso que surgiu aí por volta do ano 138 antes de Cristo. Eles fazem contraposição aos saduceus. Os saduceus eram os ricos que comandavam os negócios no templo. Era quem comandava a máquina do templo, alugava os pontos de venda, fazia o câmbio de dinheiro, gerenciava isso tudo, e não criam em muitos dos parâmetros que os profetas pregavam. Os fariseus mais conservadores e com o espírito de manter pura Torá, faziam confronto, faziam oposição inicialmente a este outro grupo religioso. Era costumeiro, na época de Paulo, no treinamento para o rabinato, que o futuro erudito também aprendesse uma profissão. No caso de Paulo, ele aprendeu a fazer tendas. 1 Coríntios 4:12. Em Atos 18, 2-3, lemos que Paulo em Corinto encontrou um judeu chamado Aquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio, o imperador, havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, uma vez que tinham a mesma profissão. Ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Então o rabino era comum ser treinado também numa profissão prática, a fim de que ele pudesse ganhar o seu pão de outra forma, além de ensinar. Vale também explorar um pouquinho a nacionalidade romana do apóstolo. Paulo e Silas foram açoitados na cidade de Filipos. Em Atos 16, 36-39, nós vemos que os pretores da cidade ficaram aterrorizados depois que açoitaram Paulo, quando descobriram que ambos, Paulo e Silas, eram cidadãos romanos. Aquilo era um grave crime e eles podiam perder a sua posição de pretores ou juízes da cidade. Isso está em Atos 16, 36-39. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordem para que você e Silas sejam libertados. Agora vocês podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados:
sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram na prisão? E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, ele se fez valer aí dos seus direitos. Não, venham eles mesmos, venham os juízes e as autoridades da cidade, venham aqui e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram aterrorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saísse da cidade. Paulo fazia uso dos seus direitos e nada há de errado nisso. Ser um cidadão romano era ser um indivíduo cosmopolita, pois as fronteiras do Império de Roma confundiam-se com os limites do mundo. Também eram prerrogativas de um cidadão romano a isenção de alguns impostos e a proteção do Estado que eles haviam infringido, como eu acabei de ler. Paulo, portanto, é um cidadão universal. Quanto à lei, nós já vimos, Paulo diz: sou fariseu, filho de fariseu. Atos 26:5, portanto, zeloso ao extremo e como guardador das tradições dos pais, quando começou a aparecer no seio do judaísmo uma seita de seguidores do caminho, como eram os cristãos inicialmente conhecidos, era natural que Paulo procurasse suprimi-los. Por esse motivo, por seu zelo e por suas convicções farisaicas, ele desencadeou uma perseguição tremenda na seita dos nazarenos, dos cristãos. Nós vamos ver hoje à noite que, ao encontrar-se com Cristo, ele se tornou um grande defensor daquilo que ele tanto atacou. Nós vamos ver hoje à noite aquilo que ele chama de meu evangelho. Eu espero que você não falte, para que, tendo encontrado o homem, encontre hoje à noite a sua teologia e o Jesus que ele tanto defendeu e amou. Que Deus nos abençoe.